assumi tem alguns meses, não faz muito tempo. Eu ainda tô nessa fase de processo, mas eu vou contar como é que foi, porque a gente tá no mês do orgulho e, sei lá, faz tempo que eu queria fazer um vídeo sobre isso. Eu e meu pai, a gente sempre teve uma relação muito boa. Desde pequena eu sempre fui muito apegada a ele. Porém, quando eu cresci, aconteceu algumas coisas, meu pai foi preso. Então eu fiquei por 3 anos longe dele. Quando ele voltou não era mais a mesma coisa. Ele foi preso, eu tinha 8 anos. Ele voltou quando eu tinha 10. Então eu com 10 anos tinha mudado muito. Meu pai, ele tinha a imagem minha criança. E eu não fazia mais parte dessa imagem, sabe? Eu não era mais a mesma pessoa. Eu tinha 10 anos e ele foi embora quando eu tinha 8. Então claramente eu não era mais a mesma pessoa. Eu não era mais tão criança assim, tão inocente, quer dizer, né? Meus pensamentos tinham mudado, simplesmente a gente não se conhecia mais. Então foi um processo muito difícil de lidar. Eu lembro que eu não queria mais ver ele, eu não conseguia ter uma figura materna. Simplesmente era como se eu estivesse com um desconhecido. E eu também não conseguia sair só eu e ele. A minha prima tinha que ir junto. Quando era só eu e ele, eu ficava muito desconfortável. Eu não sei explicar, mas a imagem masculina me trazia um desconforto muito grande. Sempre tive isso, né? Eu sempre soube também o que eu era, desde os 7 para 8 anos, né? Que foi a época que eu me descobri de fato. Só que assim, quando eu tava no 4º ano, eu achei um menino bonito e eu confundi isso com gostar. Então, por muito tempo eu achei que eu era bi. Até que depois de um tempo eu comecei a analisar, mas com mais precisão, né? Eu sempre tinha esses pensamentos, mas eu sempre ignorava. Era que, tipo, com mulher parecia mais sincero. Com homens era algo muito artificial. Nunca parecia ser algo de verdade, era sempre só sobre aparência. Eu meio que ignorava isso porque até então eu tava gostando de um menino. Só que aí eu conheci uma menina e deu pra mim fazer um comparativo dos dois, sabe? E eu percebi que com ela tudo era mais sincero, sabe? E com ele não. Com ele só se baseava em aparência. Uma vez meu amigo chegou até a perguntar: ai, mas o que tem nele? E eu lembro até hoje que eu respondi: ai, ele é bonito, ai, que não sei o que, ele tira foto boa e tal. Aí eu falei: tá, mas só isso? Aí eu: tipo, com ela, por mais que eu me estressasse com algumas coisas, eu sempre tava ali perto, sabe? Eu não conseguia mais ver a minha vida sem ela. E a ideia de deixar ela pra trás me doía muito. Então, quando eu percebi que eu gostava dela, eu tive a certeza de que eu não era bi. Por eu ser uma pessoa muito fechada para sentimento, né? Eu tenho um bloqueio muito grande dentro de mim. Demorou pra mim perceber isso. Por muito tempo eu gostei de uma menina. Foi um dos meus primeiros relacionamentos, né? A gente ficou quase 2 anos namorando. Uma vez ou outra eu pensava muito nela. Foi, tipo, uma das pessoas que eu mais gostei de verdade, assim, na minha vida, sabe? Hoje em dia eu não gosto mais dela, obviamente, mas eu tenho um carinho muito grande por ela, sabe? Eu também tinha percebido que demorava muito pra mim gostar de alguém, no caso uma menina, mas que quando eu gostava era algo muito sincero. Homens era tipo: ai, achei bonito, ai, gosto. E não é assim, sabe? Eu gostava de uma menina quando eu conversava com ela, quando tinha alguma coisa, quando eu tinha um certo vínculo afetivo com ela, sabe? Foi o que me ajudou a perceber que eu sempre fui lésbica. Eu sei que eu tô enrolando pra contar como que eu me assumi pro meu pai, mas é porque eu quis dar essa observação, porque eu senti que era necessário falar sobre. Agora indo ao ponto do vídeo, como que eu contei isso pro meu pai? Como eu falei lá no início do vídeo, a nossa relação tava meio complicada. Só que depois de um tempo, esse ano mesmo, a gente começou a se dar bem, sabe? Eu comecei a ver mais ele como uma figura paterna. E eu comecei a me sentir bem perto dele também. Eu vi que a gente tava começando a se dar bem, eu comecei a me sentir mal. Porque começou a vir um pensamento na minha cabeça de que, será que ele ia gostar mesmo de mim se ele soubesse quem eu realmente sou? E esse pensamento começou a perturbar tanto a minha cabeça que eu chorava todo dia só de pensar no meu pai e nessa possibilidade dele não gostar mais de mim. Era algo que estava mexendo muito comigo, então eu tomei a decisão de me assumir. Desde janeiro eu já queria contar pra ele, mas eu vi com meu amigo que mexe com cartas, né, e não era uma boa. Mas chegou o momento que eu decidi que eu ia me assumir pra ele.
E foi isso que eu fiz. Eu e meu pai, a gente tinha saído com um primo meu. A gente foi pra outra cidade, depois a gente voltou. E a gente foi pra casa do meu pai pra ver minha irmã, né? Depois que a minha madrasta tava cuidando da minha irmã, meu pai ficou sozinho. Falei, ô pai, eu preciso conversar com você. Aí eu levei ele pra fora de casa e falei assim, então, meu pai, como você ia se sentir se eu gostasse de mulher? Aí ele falou, ai, não sei, por quê? Você gosta? Eu não consegui nem falar que eu gostava. Eu só concordei com a cabeça. E ele teve a reação mais inesperada que eu poderia imaginar. Ele falou assim, ai credo, e deu as costas pra mim. Tipo, o que você faz essas horas, mano? Aí eu sentei lá num cantinho, né? Tipo num degrau que tinha. Eu não consegui nem chorar de tão em choque que eu fiquei. Aí ele voltou, sentou do meu lado. Aí falou rindo, é sério? Eu falei, o que você acha? Ele me contou sobre a minha prima, que também era que o meu tio tinha expulsado ela de casa por causa disso. A gente começou a conversar, eu contei pra ele que eu sempre senti isso, só que ele comentou comigo que ele não queria que eu fosse assim por causa de como a sociedade reage diante a isso. Ele falou que eu ia ser humilhada pelas pessoas, as pessoas iam me olhar estranho, que iam ter preconceito comigo. E eu falei que eu sabia de tudo isso, mas que tendo o apoio dele era a única coisa que me importava. Ele falou uma coisa que eu fico feliz até hoje, que foi, você vai continuar sendo a minha princesa. A única coisa de errado que ele falou é que, ai, você fez a sua escolha. Não, eu não escolhi ser assim, porque se fosse uma escolha, eu não ia querer correr o risco de ser odiada pela pessoa que eu mais amo. Desde então, meu pai parecia estar ignorando o fato de eu ser lésbica. A gente não chegou a conversar sobre esse assunto depois de eu ter me assumido pra ele, né? Mas eu sei que ele não esqueceu, porque teve uma conversa nossa que a gente tava conversando sobre a imagem que a gente passa pros outros, né? E ele falou, ai, por exemplo, você que gosta do mesmo sexo. Eu fiquei, meu Deus. Ele não falou nada demais, tá, gente? Ele só falou coisas, né? Eu vi nas minhas cartas também, porque eu leio, né? Tinha caído que ele tava tentando assimilar o que aconteceu, até porque não era algo que ele esperava. Ele nunca imaginou que a filha dele ia gostar de mulher. Eu acho que é algo que ninguém espera, na verdade, né? Eu percebia também que meu pai tinha muito medo de eu arrumar um homem, sabe? Ele sempre falava pra mim tomar cuidado, que hoje em dia os meninos tá meio assim, né? Então eu acho que ele sempre tava preparando, sempre imaginando a filha dele com um homem. E ter essa descoberta de que ele não ia ver isso, eu imagino que deve ter sido bem chocante pra ele, né? Eu vi também que ele tava tentando se acostumar com a ideia. E vai demorar um pouco, mas logo dá tudo certo. E eu também não vou poder assumir minha namorada agora. Mas tá tudo bem, não é algo que eu faço muito a questão. Eu só queria falar mesmo porque eu gosto dela, entendeu? Então, sei lá. Eu acredito que seja isso por enquanto. Meu pai tá se acostumando com a ideia ainda. Então não tem como eu dar 100% o meu relato, porque eu tô no processo ainda, mas eu acho que é alguma coisa. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Um conselho, só se assume se você tem a certeza que pode fazer isso. Com meu pai, eu podia fazer isso porque eu não moro com ele. Então, se desse merda, pelo menos ele ia estar lá e eu tô aqui. Então, é isso.